aqui, equipe completa, quase todo mundo aqui da comissão, do quarto encontro do NEP Brasil. Esse ano o NEP Brasil Jovem também se juntando à equipe. E é uma alegria a gente vir aqui hoje, no sábado à noite, né, com o apoio também da Rede Amigo Espírita, da Rai TV, né, o Zé Aparecido, que não pôde estar na live com a gente, mas deixou um grande abraço, é um grande apoiador, e a gente envia nossas vibrações positivas para ele também, né? Queremos agradecer aos amigos que já estão chegando aqui, né? Cláudia, Silvia, Edna, Rosana, já estão chegando, né? Eu vou fazer a descrição de tela para os nossos amigos, irmãos que fazem uso desse recurso, e a proporção que eu for fazendo, os colegas aqui da tela já podem abrir o microfone, dar um oi, né, se apresentar, tá bom? Então, nós estamos em 7, gente, na tela. De cima para baixo, 3 quadros, mais 3 embaixo e mais um, sozinho aqui, tá? O nosso plano de fundo é a imagem representativa de Jesus à sua esquerda, com folhagens em tons de roxo, de verde, e o Cristo de perfil. E o nosso tom é de bege, ok? Então, eu estou à sua esquerda, acima, sou uma mulher branca, de cabelos louros abaixo dos ombros, estou vestindo a camisa do terceiro encontro NEP Brasil, de cor roxa, com Cristo preto, do ano de 2024. Aqui, seguindo, no meio da tela, acima também, nossa querida Raíssa Silva. Raíssa, pode abrir teu microfone. Raíssa é uma mulher negra, de cabelos pretos, abaixo dos ombros, lisos. Ela veste uma camisa branca, e o cenário dela é uma parede branca com também uma imagem, uma foto representativa do Cristo Jesus. Boa noite, Cris. Boa noite a todos que estão aqui na live e a todos que estão em casa. Uma alegria grande estar aqui com vocês. Já, a Raíssa vai fazer a nossa harmonização, gente. Seguindo aqui, agora à direita, acima, nosso querido Reginaldo Ferrante. Ele é um homem de pele clara, usa óculos discretos, barba, bigode, grisalhos, cabelo castanho, médio, curto, está usando uma camiseta de malha clara, e atrás dele está a imagem do NEP Sul-Sudeste, do encontro que teve ano passado. Muito boa noite a todos. A malha clara aqui é para denunciar que eu estou aqui em São Paulo, está um friozinho danado aqui. Mais do que um prazer, é um presente dividir aqui esse momento com os nossos irmãos e amigos nepianos do Brasil inteiro. Obrigada. Então, aqui na segunda linha, gente, vem à sua esquerda, novamente, Lívia Guimarães, uma mulher branca, cabelos louros, na altura dos ombros, veste uma camiseta preta, com um cenário em cor clara no fundo. Boa noite, Cris. Boa noite, irmãos aqui do StreamYard e irmãos que estão nos assistindo. Que honra, que alegria poder fazer parte desse momento tão especial, eu diria que único, né? Mais um encontro do NEP, e nós estamos aqui nessa ansiedade saudável, nessa expectativa boa de acompanhar desde já, né, aquilo que vai ser de verdade o encontro lá em setembro. Nossa, Lívia, obrigada. Seguindo aqui, gente, no centro, né, na segunda linha centro, a nossa primeira palestrante que está aparecendo aqui na live, Jane Freire, do Rio de Janeiro. Jane é uma mulher branca, cabelos longos, ruivos, está vestindo uma camiseta azul petróleo e também tem um cenário branco atrás dela. Boa noite, Cris. Boa noite, amigos. Boa noite a todos que nos assistem. Como os colegas anteriores já disseram, uma alegria estar aqui, e essa alegria boa, essa expectativa boa para o encontro, que hoje a gente está aqui para convidar todos a estarem conosco lá em setembro. Já chega, né? Já, passa rápido. E seguindo, gente, segunda linha aqui, à sua direita agora, João Alves,
da Paraíba. João Alves é um homem moreno claro, barba, bigode, cabelos escuros, curtos, e João usa um óculos discreto também. E João Alves, né, também está com a camiseta do NEP Brasil 2024, e isso, a famosa roxinha, com o Cristo aí representativo em preto, né? Boa noite, João. Exatamente, uma alegria estar aqui, né? Nessa preparação, já na vibração para o nosso encontro, vendo tantas pessoas queridas e a gente poder já vibrar e chamar os corações que ainda não se inscreveram, corram, que as inscrições já estão passando, já passaram de 50%. As vagas são limitadas, então garanta sua vaga, vá lá no site, conheça o nosso site também e venha participar conosco desse momento tão bonito que vai ser o 4º encontro do NEP Brasil. Obrigada, João. E, gente, aqui, agora, o 7º da tela, centralizado aqui embaixo, que é a casa que está nos recebendo, acolhendo, né, a comissão do NEP Brasil, todos os encontristas. Está aqui com a gente o Richard, e olha que coincidência, na hora que o Valmir entrou, que ele colocou, ó, Valmir, entre parênteses, semeador, na hora de apresentar o Richard, né, que é um homem de pele clara, óculos discretos também, sem armação, barba e bigode grisalhos, tem um cabelo castanho claro, curto, e o cenário dele é uma parede branca com alguns quadros. Boa noite a todos. Mais do que uma alegria, uma honra representar o semeador, essa casa que vai acolher tantos corações. Então, os que estão nos assistindo, que se inscrevam e venham participar. No ano passado, recebemos os corações que vieram ao encontro dos NEP Sul e Sudeste. Agora temos a grata honra e alegria de receber outros tantos corações do Brasil inteiro. Uma grande honra estar aqui. Boa noite. Maravilha. E acabou de entrar na tela aqui, ó, nossa anfitriã de 2024, Denise Prado, que está em Brasília, né, uma mulher branca, cabelo castanho, altura dos ombros. Está com a blusa roxinha também, Denise? Está com a blusa roxinha, não? Tá certo. Hoje não. Tá certo. Então, gente, a partir daqui, né, a gente vai alternar muito na tela, tá certo? Eu estou avisando porque a gente fez a descrição de imagem, então uns vão sair, outros vão entrar, porque vai ser a dinâmica essa mesmo. Os palestrantes vão entrar, dar um recadinho, sai, né? Inclusive, já chegou mais outro palestrante aqui, nosso querido Vitor Hugo, menino, coisa linda, chegou, nosso amor. E eu vou colocar o Vitor Hugo aqui na tela, para ele dar uma boa noite para vocês. Vitinho, um rapaz moreno, de óculos, discreto, cabelo escuro, tá com a blusa preta, né? E tá aí no celular, eu tô vendo aí, tá meio em trânsito, meio no meio do caminho, né? Tem uma folhagem aí atrás, né, Vitor Hugo? Tô aqui sentado no passeio, esperando meu pai me buscar. Enquanto isso, a gente aproveita a dádiva dos minutos. Uma excelente noite a todos e a todas, que seja uma live muito especial de lançamento desse evento maravilhoso que a gente vai ter aí pela frente. Maravilha. Então, gente, para nos harmonizarmos, a gente vai convidar, então, Raíssa para cantar uma música, tá certo? Ela canta uma música e a gente já vai passar para Vitor Hugo, porque eu estou vendo que ele está em trânsito e a gente já libera ele, porque ele está trazendo uma novidade do NEP Brasil esse ano, que a gente começou, né, Vitinho, desde o ano passado ali, a costurar e se concretizou lindamente. Ele que vai falar disso para vocês, tá bom? Raíssa, vamos lá? Vamos lá, gente. Boa noite novamente. Vou compartilhar com vocês, então, um pouco da minha forma favorita de servir, que é a música, abrindo nosso coração e a sensibilidade para aquilo que será vivido em setembro. Essa música se chama Estrela Matutina, da Marielza Tiscati. Seu coração é uma estrela
o brilho do amor, o brilho do amor, acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor, o brilho do amor, acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. E faz nascer uma nova manhã. Raíssa, linda, viu? Muito bom, muito obrigada. E a gente vai dar as boas-vindas aqui para a nossa querida Eusa Missano, que acaba de chegar de Sergipe, mais uma palestrante, né? Boa noite, Eusa. Olá, minha querida Cris, queridos amigos, queridos companheiros nepianos, que alegria poder estar mais uma vez com vocês. Minha linda Livinha, beijo grande, minha companheira do Bittencourt Sampaio, que honra, que alegria, João, todos vocês, muito obrigada, obrigada por essa oportunidade, o Vitor Hugo, que está ali também conosco, que bom, gente, maravilha, viu? Muito feliz de estar aqui. Obrigada. Então, gente, inscrições abertas, quarto encontro, NEP Brasil e NEP Brasil Jovem, à luz do mundo. E a novidade esse ano é justamente o NEP Brasil Jovem, que aí eu vou convidar Vitor Hugo para falar aqui para a gente, ó, Vitinho, vem cá você. Fala para a gente, Vitor. Pois é, galera. Conta para a gente aí. Tá dando para ouvir certinho? Tá. Tá? Boa. Esse ano a gente vai ter o início de um projeto que talvez Jesus tenha sonhado antes mesmo que a gente pudesse entender que ele existiria, né, Cris? Daquela conversa do Viracê, a gente plantou uma semente no coração, houve um espaço e vai se materializar em frutos que eu acredito que extraordinários. Paralelamente ao NEP Jovem, ao NEP Adulto, ao evento principal, a gente vai ter também o NEP Jovem, um espaço para que a gente possa, com os 30 menos, sem nenhum preconceito, sem nenhum etarismo, né, a quem já tem a quilometragem mais rodada, mas a gente vai ter a alegria de estarmos mergulhando no espírito do Evangelho, nos conectando com outros corações mais ou menos da mesma idade, dentro de uma dinâmica de estudo, de vivência e tal, que vai acontecer no mesmo espaço. Então, a gente está fazendo esse empenho para que o NEP seja um encontro cada vez mais família e todos os corações se sintam integrados, pertencentes, para fazer parte desse movimento que é extraordinário. E quem sabe desse encontro NEP Jovem não surjam aí iniciativas de NEPs, né? Se a gente já pode contar mais de 70 NEPs ao todos espalhados aí pelo Brasil, imaginemos agora essa nova onda
de NEPs jovens, de corações de todas as partes, podendo se conectar de alguma forma. Então, a gente sabe que tem o nosso desejo humano, mas existe um propósito divino. E a gente está disposto a acolher, trabalhar junto, a servir, e a gente espera poder realizar, assim, de uma forma muito linda esse momento. Bom, Vitor Hugo, e a gente, assim, trabalhou com tanto carinho, e tínhamos também um sonho de viabilizar a participação dos jovens, né? Então, fala um pouquinho da inscrição aí, para os nossos queridos jovens, que é da idade dos... Fala aí da idade também. Pois é, a gente pensou, né, como disse, sem nenhum preconceito, quem é mais rodado, já caminhou um pouquinho a mais, mas a gente queria um outro espaço, uma outra dinâmica, então a gente vai trabalhar com a idade de 13 a 28, a gente vai trabalhar menos com palestras, mais com vivências, onde a gente vai procurar extrapolar essa multiforme graça de Deus, né, que se manifesta, esses múltiplos talentos. A inscrição para os jovens, graças a um esforço coletivo, aos recursos da providência divina, vai ser totalmente gratuita, ou seja, existe um financiamento por detrás disso, e a gente vai poder levar outros corações, criar um ambiente onde todos possam se sentir inclusos, pertencentes. Claro que quem quiser contribuir, coração, seja jovem, seja adulto, que queira colaborar nessa iniciativa, nesse financiamento que aconteceu, vai ser muito bem-vindo, porque a gente sabe que quanto mais mãos fazem parte desse esforço, melhor ainda. Então, as inscrições vão estar abertas, não vai ter um custo, pode existir uma colaboração espontânea, não é exigido isso. O que a gente vai fazer é só efetivamente enviar mais próximo à data, para aqueles que fizerem inscrição, a gente vai enviar uma sinalização de confirmação para a gente poder contemplar quem realmente está disposto a ir no evento, porque às vezes faz a inscrição antes, aí acontece algum imprevisto, e aí chega na data do evento, não vai poder. E às vezes tinha um outro coração. Então a gente vai trabalhar com lista de espera e com essa confirmação anterior, para que a gente possa ter ali reunidos, quem sabe, os 100 jovens encarnados junto a outros tantos desencarnados nesse esforço de semente, que com certeza vai frutificar lindamente. E Vitinho, lembrando que nós temos 100 vagas, né, para os jovens, com essa inscrição gratuita ou contribuição espontânea, e já temos jovens inscritos, ok? Então, eu estou vendo muito que os centros espíritas, sabe, Vitor Hugo? Eu tenho recebido muito contato pelo Instagram de evangelizadores que estão organizando grupos. Então, é bom acelerar, porque, assim, quando as inscrições começarem a ser feitas com uma velocidade maior, vai ser assim, de 10, de 15, né? Então, os jovens que têm uma limitação menor de 100, é bom correr. E tem outra coisa também, gente, que a gente sabe que jovem, né? Naquela idadezinha de crescimento, precisa estar bem alimentado. As refeições vão ser servidas gratuitamente, café da manhã reforçado, lanches, almoço, tá? Então, assim, a gente está fazendo tudo com o maior cuidado, com todo o carinho, né, para guardar esses queridos que são o futuro, né, do nosso NEP, do nosso país. Tanto que vai ser bom, assim, vai ser incrível. E como a Cris disse, é importante a gente já fazer esse esforço, já inscrever logo, né, já deixar o nosso lugarzinho garantido para a gente poder estar junto nesse momento que vai ser especial. Perfeito. Vitinho, quer dar mais algum recado? Falar mais alguma coisa? Quem é que está com você? Fala aí. Os jovens, você... Não, tem muita sua equipe. Gente boa. A gente vai... Quem está na organização, a gente tem uma meia dúzia de adultos, né, Richard? E mais vamos ter caras jovens trabalhando. Meu Deus. Jovem aqui, amigo, passando de motinha. Vai com Deus.
mas enfim, a gente vai ter o Lucas Evangelista, a Laurinha e o irmão Lúcio, a gente vai ter a Duda, a gente vai ter a Nina, a gente vai ter o Murilo com a esposa, nós vamos ter a Seição, que está perturbando a gente pior que tudo, os nossos amigos do Semeador, né, os jovens de lá que estão muito engajados, muito dispostos, enfim, muita gente espalhada por aí que vai fazer esse esforço de juventude para poder fazer um negócio acontecer. Muito bom. E tem reforço musical, viu? Raíssa está aqui também com a gente. Ela já abriu a live. Vamos contar e com a Laurinha colaboração. E Lucinho. Isso. E Laurinha e Lucinho daqui a pouco entram também. Meu amigo, muito obrigada, viu? A programação, a gente viu lá o seu documento que você fez para orientação de abertura de NEPs, né? Ficou incrível, parabéns, né? O Lucas tinha falado que você estava responsável pelo conteúdo, né? Pela programação. Então, muito obrigada por tudo, viu? Vamos seguir juntos. E se Deus quiser, a Juventude vai preparar um grande finale para a finalização do 4º encontro. Então, já fica aí, né, a dica do que teremos pela frente. Exatamente. O final, gente, vai ser um grande finale mesmo, como ele está falando, junto, NEP Brasil Adulto e NEP Brasil Jovem, todos no mesmo ambiente. Vai ser lindo mesmo, só luz. Boa viagem, Vitor. Se cuida aí, viu? Tchau. Gente, vamos aproveitar, né, vamos chamar logo aqui o anfitrião, Richard, que está aqui com a gente, que é presidente do Semeador, engajou aí os jovens do Semeador, né, nessa ousadia da gente de fazer o NEP Jovem, né, a preocupação com o futuro da doutrina espírita, né, do Evangelho, do nosso Brasil. Então, é um motivo de muita alegria para a gente, realmente, essa novidade, e os jovens dos Semeadores, né, se engajaram. Mas eu queria, Richard, que tu falasse um pouquinho da tua casa, né, da mentora, quanto tempo, falasse também um pouquinho da logística, né, do como você vai comportar esse evento também. Vamos lá. Ô, Cris, só uma pequena correção. Eu não sou o presidente. O presidente é o Valmir, que acabou de chegar. Eu não tenho essa capacidade de liderança. Eu atrapalho na divulgação do Evangelho. A gente também coordena o NEP do Semeador, mas quem trabalha no dia a dia é Ivone Risso, que não está aqui conosco neste grupo, mas participou da coordenação dos encontros dos NEPs do Sul e Sudeste. O Semeador, em si, ele tem mais de 30 anos de existência de trabalho, de dedicação ao Evangelho do Cristo, lá em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, na região que chamamos todos de Alphaville, o bairro. Até então, até há cerca de 3 anos, nós estávamos numa casinha de 2 andares, humilde, com poucas salas de ensino, e que os trabalhos foram maravilhosos por muitos anos lá. E graças a alguns outros corações, a gente fez um desafio aí de quase 10 anos de obra naquela outra casa que agora vocês conhecem, quem visitou no ano passado, que tem muito mais possibilidade de receber outros tantos corações. Dentro do salão são mais de 400 lugares que a gente consegue receber. Outras salas que a gente vai receber o NEP Jovem, então, com pelo menos 100 pessoas. Teremos pelo menos 15 voluntários para receber pessoas, corações, almas, espíritos, encarnados e desencarnados. Teremos no nosso encontro alimentação, né, no próprio local, então a gente vai colocar uma cobertura na área externa, com mesas, cadeiras, para todo mundo confortavelmente poder ficar no evento, se alimentar fisicamente e continuar alimentando a alma na parte da tarde do sábado e domingo de manhã. Então, é uma grande alegria para nós aqui estarmos representando essa nossa casa, que tem muitos trabalhos bonitos, doutrinários e também trabalhos sociais, que ali onde é a sede são os trabalhos doutrinários, onde aprendemos, conhecemos a doutrina, mas tem uma outra sede de trabalhos assistenciais, um pouquinho mais longe da nossa sede, onde aí sim a gente arregaça as mangas e vai praticar o Evangelho, que a gente tanto aprende na nossa sede. Então, que as luzes do Evangelho, no nosso encontro aí de setembro, mais uma vez, a brilhante nossa casa,
A gente tem uma alegria enorme de estar nesse evento, participando, atrapalhando o mínimo possível e deixando as estrelas, palestrantes, os ouvintes, os coordenadores, fazerem a festa acontecer. Nós estaremos lá arregaçando as mangas para tentar atrapalhar o mínimo. Obrigada. Gente, isso aí, ele sempre gosta de dizer isso, a gente vai atrapalhar o mínimo possível. O semeador é o contrário, nossa, tudo resolve, tudo que a gente pede pode, tudo facilita. Então, a gente só tem a agradecer realmente o acolhimento. Já teve uma experiência ano passado, eu estava no NEP Sul-Sudeste, funcionou perfeitamente. É impressionante, assim, é profissional. Então, vai ser muito legal, né? Um auditório que é muito amplo, muito confortável, porque é muito espaçoso, com muitas portas abertas, e também e grande, porque ali vão caber 400 pessoas, né? E como o João falou, já temos aí metade de inscritos, viu, gente? Vamos correr, né, Richard? Pelo semeador está tudo pronto, gente, tudo prontinho, tá? E quem quiser dica com a gente de como chegar, onde se hospedar, o Richard teve o trabalho de fazer, assim, algumas sugestões, são apenas sugestões, não são convênios, mas que quem está me pedindo no Instagram, a gente vai disponibilizando, eu vou mandando o documento que ele fez com essas sugestões para facilitar a logística, ok? E, gente, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode, né, ouvir mais um pouquinho de música com Raíssa, que ela preparou mais de uma, e depois de Raíssa a gente escuta a Elza, que eu sei que a Elza está entrando aqui, né, Elza, ali encaixando, né? Esse momento, ela está fazendo um esforço para estar com a gente, ela está com um compromisso aí. Tudo bem? Vamos lá, Raíssa? Vamos lá, vou cantar uma clássica aqui, Quanta Luz. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração.
Nossa, acabamos de ser abençoados agora, né? Com essa voz suave de Raíssa e essa luz. Eu fiquei imaginando realmente a luz de Jesus descendo sobre nós. Obrigada, viu, meu amor, por estar aqui com a gente. Vamos escutar nossa Elza. Nossa. Pode falar o apelido, Elza? Oi? Oi, querida. Não, Richard. Obrigada, Richard. Pode. Olha, gente, Elza é uma palestrante, vocês não têm noção. Ela tem uma força. E a gente brinca que ela é irmã de João e Tiago, os irmãos Trovão. Cadê ela aqui? Deixa eu colocar ela. Ela tem uma energia, é uma animação. Eu vou até colocar ela assim depois do almoço. Estou completamente apacentada depois dessa música da Raíssa. Que maravilha, minha filha. Deus abençoe você. Que coisa mais linda, viu? Agora a gente consegue compreender, né, Livinha? Nós que somos apaixonados por Paulo, como essas cartas chegavam a essas iglesias, com essa emoção. A gente está escrevendo cartas maravilhosas aqui pela internet. Richard, semeador, muito obrigada por receber a todos nós, né? E olha, pessoal, tem que se inscrever rápido, hein, Cris? Senão não vai achar lugar, não, porque o Bittencourt Sampaio, ó, vai em peso, não é, Livinha? Quase o Bittencourt Sampaio, gente, aqui de Aracaju, Sergipe, vai lá para a Luz do Mundo, no NEP Brasil, 19 e 20 de setembro. Vai ser uma alegria, gente, porque, sabe, pessoal, eu acho que, além da energia que a gente recebe, cada passe, em cada abraço que a gente dá, né, o entrosamento que a gente sente, a energia de todo mundo, é uma coisa muito poderosa, né, Cris? A gente se sente realmente abastecido, nutrido desse amor. É como se tivéssemos, não, nós estaremos mais uma vez com Jesus, né? Esse mestre amado e esse tema maravilhoso, gente, a luz do mundo, com esse espectro que a gente pode trabalhar, que é incrível. Eu agradeço a Jesus a oportunidade de trabalhar, a honra, né? Como está lá no Ave Cristo, a honra de trabalhar para ele ao lado de companheiros tão queridos, tão comprometidos, e eu rogo que a espiritualidade bendita fortaleça sempre o coração desses trabalhadores do NEP Brasil para unir esses NEPs por todos os recantos do nosso Brasil. Obrigada, meus amigos, pelo convite maravilhoso, viu? Estou muito feliz. Elza é aquela trabalhadora, gente, que assim, a gente chama, ela vai. Ela dá um jeito, a gente sempre pode contar com ela. É maravilhoso. Então, ela sempre está junto no nosso coração. A gente sempre lembra dela, né, e com muito carinho por conta disso, né, porque ela sempre está com a gente, né, e com essa disposição, e com essa voz altiva dela, e com essa energia que ela traz, quando ela começa a falar, com muita graça, né, apesar dela ser da área jurídica, ela não traz uma palestra carregada, traz uma coisa leve, né, Elza? Vai ser muito bom ter você com a gente, viu? Vai ser maravilhoso. Obrigada, meu amor, obrigada. Eu levo a vida assim, porque eu acho que Jesus era essa alegria, né? Como nos diz São Francisco, é um embriaguez sem vinho. Aí a gente junta embriaguez sem vinho e o conteúdo do Espiritismo, que diz que é uma vida sem morte, vai ficar triste por quê, gente? A gente tem que ficar feliz, né, João? João, mais olha, o calor do Nordeste, mais o calor do Nordeste. Aí fechou, acabou. Fechou, né? Aí pronto, aí acabou. Gente, olha, eu conheci o João apenas no estudo do Evangelho. Achava o João uma pessoa tão séria, ali, compenetrada. Vão lá seguir o João no Instagram dele para vocês verem ali quem é o João. Alegre, gente, brincalhão. João, você é uma grata alegria, satisfação para todos nós, né? Ô, Denise, estou te vendo aqui, Denise. Tive o prazer e a alegria de conhecer você lá no nosso NEP Nordeste. Você é uma graça também. Que bom, viu? Estarmos juntas mais uma vez. É uma alegria estar aqui com vocês. E eu acho assim, a gente fica muito na telinha, sabe? Participando dos NEPs. Então, quando tem um evento, a gente tem uma vontade enorme de estar presente. É diferente, é uma sensação assim, é uma vontade imensa de ver todo mundo presencial, de abraçar cada um, entendeu? De relembrar os bons momentos. Então, o evento do NEP se torna assim, algo assim, queria ter ansiedade.
porque a gente está organizando ele desde o início do ano, e eu falo, gente, que esse setembro não chega para eu poder ver cada um de vocês e poder abraçar de novo. Não é mesmo? Então, a gente sente a falta desse calor, da presença física. Então, o evento do NEP é maravilhoso, é sempre uma alegria, uma troca de energia, assim, incrível, pessoal. Então, vale muito a pena o presencial. Muito a pena. Mesmo que, vou assistir depois. Não é igual. O bom é estar lá, com a gente, junto, né? Se conhecendo, abraçando, curtindo cada momento que a gente estiver por ali. É isso, ó, matar a saudade de cada um. É porque tem uma linguagem que é inarticulada, né? Que é essa linguagem do abraço, do encontro, do olho com olho. Gente, é diferente, é a vibração. Eu fico imaginando ali os discípulos com Jesus, que alegria, né? Quando ele aparecia, todos se encontrarem, se abraçarem. A mesma coisa é a gente, não tem diferença não, né? No NEP Nordeste foi maravilhoso, esse NEP vai ser incrível também. Esse encontro do nosso NEP Brasil vai ser maravilhoso, tenho certeza disso. Já está sendo, né? Com essa vibração e com essa energia de vocês. Obrigada, minha querida. Fica com Deus. A gente vai se falando, né? E se encontra lá para um abraço presencial, novamente, que eu tive a alegria de encontrá-la no NEP Renovando Consciências, há menos de um mês. Ela, Livinha, uma bênção, né? Mas estamos juntas novamente, em setembro. Aguardamos você. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada. Obrigada, meu amor. Olha, gente, tá aqui com a gente, ó, a Rita. Rita é do NEP Irmão Francisco, e no domingo ela vai fazer uma meditação guiada para a gente lá no encontro, viu? Para a gente, ó, relaxar, porque o sábado vai ser puxado. O sábado a gente começa cedo, vai ter serenata no final do dia com nossa querida Raíssa. Serenata para Jesus, a gente está falando, né? Brincando. E aí, no outro dia, a gente chega um pouquinho mais tarde, e Rita faz a meditação para a gente relaxar. Ela tem uma voz suave, vai ser maravilhoso, ok? Olha, tem uma pessoa aqui especial, nosso amigão. Não pode ter NEP sem ele, não, gente. Nosso Saulo. Boa noite, pessoal. Que alegria estar aqui com vocês. Bem-vindo, meu amigo, nosso amigo. Obrigado, obrigado. Preparando para um novo encontro do NEP. Gente, quem poderia imaginar, né, que o NEP tivesse crescido tanto e levado tanto esclarecimento, tanto consolo, tanto conhecimento sobre o Evangelho quanto a gente tem agora. Será que Saulo caiu? Peraí. Ah, tá aí? Ah, ok, Saulo. Eu estava tentando colocar aqui você grandinho na tela, mas deixa eu ver, eu já sei que eu tô. Agora vai ficar mais fácil. Pronto. Agora a gente vê melhor. Uma alegria. Eu não estou com muita saudade dele, porque eu vi Saulo há pouco tempo, há menos de um mês, no Renovando Consciência. Eusa, Livinha, né, Saulo? Mas a saudade já está batendo de novo. Exatamente. Gente, e falar da alegria desse quarto encontro do NEP, da gente realmente poder dar uma sequência a esse momento que é tão gratificante, né, da gente se encontrar em torno do Evangelho do Cristo. E eu adorei o tema, porque a gente pensar nessa fala do Cristo, né, a luz do mundo, nós vivemos um momento de muitas sombras na humanidade. E quando a gente fala de sombras, não só sombras externas, mas também sombras internas. E essa sombra não é do mal, né? É mais do desconhecimento, da gente não conseguir entender, às vezes, o que está acontecendo fora da gente e, às vezes, dentro da gente. E o Evangelho, sem sombra de dúvida, é essa luz que nos ajuda a entender o que está acontecendo fora e entender a gente também, aquilo que acontece dentro da gente. E eu tenho certeza que esse encontro vai ser maravilhoso, porque vai dar para a gente aprofundar muitas coisas sobre essa fala do Cristo. A gente estava comentando, né, Saulo, da alegria. Era um sonho, desde o ano passado, que a gente vinha conversando sobre isso com o Vitor Hugo, de ter o NEP Brasil Jovem. A gente conseguiu juntar jovens
de vários lugares, de Aracaju, da Bahia, do Rio Grande do Sul. Então, assim, está bem representado, né? E eles vão estar com a gente, né? A gente conseguiu inscrição gratuita, conseguiu todas as refeições, porque a gente sabe que é aquele período da vida da gente que está começando profissionalmente, né? E a gente não quer deixar ninguém de fora, a gente quer acolher todo mundo, né? A gente quer dar essa contribuição, porque sabe que precisa seguir, né? A gente precisa seguir com o país, com o NEP, com a doutrina espírita, tem que ter essa renovação, né? Eles já conseguiram dar um ar, um frescor para a gente também, nós que somos jovens há mais tempo, né? Já estão contagiando a gente também com a alegria deles, com a disposição. E Saulo, gente, é um dos incentivadores do NEP Jovem. Ele lançou vários NEPs, o NEP Jovem Renovando Consciências. Daqui a pouco a Laurinha está entrando aqui, ela vai encerrar a live. O NEP Jovem Brasil também vai contribuir lá, ele já se disponibilizou também, vai fazer a palestra dele, vai conversar bastante, que é uma outra coisa que a gente está trazendo, e a gente trocou uma figurinha lá no NEP Renovando Consciências, eu perguntei a opinião dele sobre a gente dividir o tempo. Sabe, Jane? Jane, que é uma palestrante, está aqui com a gente, do palestrante falar metade do tempo e metade realmente ser uma conversa com todo mundo. Não estou falando de outros palestrantes, não. Eu estou falando de você que vai participar, que vai estar lá, sabe? Tomar o microfone, falar e perguntar e trazer alguma coisa, fazer um comentário. Então, gente, daqui a pouco está saindo a programação. Esse final de semana ainda a gente vai divulgar. Estudem, porque vai ser NEP lá. Saulo vai tomar a lição do povo, viu? Se preparem. Vai ser um momento muito especial, gente. Quem está preparando para estar junto com a gente, quem quer realmente ter essa visão, esse ambiente de aprofundamento do Evangelho do Cristo, é um momento único. Eu acho que existem muitas iniciativas de estudo do Evangelho, mas quando a gente pensa no que o NEP tem trazido, sem sombra de dúvida, é algo diferenciado, porque a gente consegue unir a teoria, o estudo aprofundado com a vivência, que é o grande desafio dos nossos dias. Então, esperamos todos vocês lá com a gente. Quem está participando aqui na live com a gente, quem está vendo a gravação, esperamos todas as pessoas lá. Vai ser no Semeador, né, Cris? Isso, naquela casa maravilhosa, né? Uma estrutura incrível. O Richard já esteve aqui, já falou, né, como é que a gente vai se acomodar lá, os jovens, né, já falou alguma coisa da logística, conversou da casa também, que se mudou, né, era uma outra casa menor, ele contou a historinha aqui, e já deu as boas-vindas como um anfitrião, né, recebendo novamente a gente, que já estivemos lá, né, no final do ano passado, estamos voltando. E olha, pessoal, corre e faz a inscrição, porque eu tive hoje, essa semana, na quinta-feira, eu estava conversando com uma pessoa, não tem nada a ver com o ambiente espírita, no ambiente profissional, mas ela era de São Paulo, e falou, já vi o comunicado aqui no Semeador, porque ela é frequentadora, já se inscreveu. Então, apesar da casa ser grande, dela ter muito espaço, é importante garantir a sua presença lá. Já se inscreve para você estar lá junto com a gente. Exato. Já passamos dos 50% de inscritos, né? Foi bem rápido, a gente abriu uma semana só a inscrição, então a gente está muito feliz. E está muito feliz também que as pessoas, a maioria está optando por almoçar lá, que é uma novidade também esse ano, porque a gente fica juntinho na hora do almoço, não dispersa, né? É pouco tempo, gente. Vamos aproveitar para a gente se abraçar, conversar, ficar junto. Nada de sair para almoçar, não. Vamos almoçar todo mundo junto, né, Saulo? É isso aí, é isso aí. Pessoal, quero agradecer o convite pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu falo isso e reforço sempre, o NEP, para mim, é uma prioridade e vai ser uma alegria estar com todos vocês novamente lá em setembro. Então, vamos junto para o 4º encontro do NEP. Obrigada, Saulo. Fica com Deus. Saulo está no esforço aí, que ele está no compromisso pessoal, mas fez questão de entrar aqui para dar o recadinho dele e a gente espera ele com muito carinho em setembro. Obrigada, viu? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.
É isso, gente. Olha só, né? Quanta gente legal. E nossa Jane, hein, Jane? O que é que você está preparando para a gente? Jane está inaugurando como palestrante no NEP Brasil. Ela estava presencialmente em 2024. Deu alegria de nos abraçar lá, né? Tem novidade, Jane? Você vai levar alguma coisa de especial? Fala aí. Temos novidade, mas eu estava aqui lembrando, e é tão bom esse ambiente de NEP, né? Vendo você, João, o primeiro NEP, lembra daquele que foi online, na pandemia? A gente se conheceu naquele. Foi lindo. E que foi tão bonito, né? E ver esse crescimento, e a gente que está acompanhando aí cada passinho do NEP nas regionais, e esse NEP Brasil, esse encontro tão lindo, isso crescendo, assim, o coração fica muito quentinho, né? Bom, o que nós temos de novidade e uma palhinha aí, um aquecimento aí ao longo desses anos de estudo e de trabalho. Eu falo aqui do Rio de Janeiro, né? Alcione está indo em peso do semeador. E de alguns anos para cá, eu já recebi algumas mensagens psicografadas há muito tempo e recebi aí a autorização espiritual de trazer alguns livros com a mensagem de forma simples, de forma que seja possível ser lida, ser levada a todos dentro de um ambiente, por exemplo, de um evangelho no lar, né? Aquele ambiente em que você junta a família, que você junta os próximos, para poder parar ali um instantezinho, pensando em Jesus, pensando em Deus, trazendo essa luz para dentro da nossa casa e, fundamentalmente, para dentro da nossa alma, né? E não por acaso, como não existem coincidências, né, a espiritualidade deu o nome aí à coleção dos livros que a gente vem trazendo de autoiluminação, né, que a gente vai justamente falando dessa luz que vem, na verdade, a gente busca no estudo e na prática, na vivência do Evangelho, a gente busca iluminar essa luz que tem dentro de nós, né? Eu queria mostrar, posso mostrar, Cris? A capinha do livro Ave, ele é o terceiro da coleção. Olha o que tem nele. Uma candeia. Uma candeia, né? E essa capa ela foi sugerida pelo autor espiritual, pelo Afonso. E nesse livro aqui a gente tem algumas mensagens falando da luz. Aí quero ler para vocês uma mensagem do Espírito Fernando, amigo próximo de muitas encarnações, chamada Lampadário. Eis a luz, é o Cristo Senhor, que a todos acolhe, que ampara, orienta, busca, recolhe, que traz o trabalho reparador, lançando nova vida ao trabalhador, que veste, cura, anima, é o roteiro, caminho, verdade e vida. Água viva, eis a luz, é o Cristo Senhor. Ave. É esse nosso amado Cristo que nos emociona sempre que falamos dele, né? E que nós agradecemos a oportunidade de poder estar nesse encontro que vai ser lindo, em setembro, 2 dias ali focadinhos. Concordo que a gente não tem que sair nem para almoçar, não. A energia ali é tão boa, a gente vai se alimentar tanto ali da energia dali, que sair para quê, né? Eu acho que, ao contrário, vai ser difícil dizer tchau no final do dia. Porque lá em Brasília foi difícil, né? Eu mesma despedi umas 200 vezes das pessoas e a vontade de ficar mais e podermos espalhar esse nosso pequeno approach que nós já temos com esse amigo Jesus. Eu, pelo menos, eu falo sempre para as pessoas que
que eu chamo Jesus para sentar no banquinho aqui do lado e conversar como um amigo querido, né? E poder levar luz às pessoas. Não só por eu ser psicóloga e atender pessoas precisando tanto de direcionamento, mas todos nós, de modo geral, estamos vendo o quanto está sendo necessário nós sermos aí pequenas candeias, onde quer que a gente esteja, né? Não é doutrinar ninguém, é só a gente transparecer essa felicidade, essa alegria e essa direção que o encontro com Jesus nos traz, um pouquinho que a gente acende ali de esperança, de consolo, a gente já ajuda tanto, né? Então, e eu recebo muito mais, né? Porque de todos aqui eu me sinto estreando como palestrante na NEP, eu me sinto muito honrada, muito feliz, e vou dar um abração em todo mundo, vou dar um agarrão em todo mundo, porque já sou abracenta lá, então com a vibração toda a gente abraça mais. Então fica o convite, quem ainda não fez a inscrição, faça, vão de grupo, vão de turma, não são os jovens, não, os jovens há mais tempo também, vão nos grupos do centro, nos grupos de amigos, a gente fica ali naqueles hotéis ali sugeridos, aquelas sugestões, a gente faz aí um encontro do bem e de alegria. Muito bem, Jane, vai ser uma alegria, realmente. E olha só, a gente sabe que o planejamento é espiritual, né? E olha só, de quando é o seu livro, de que ano? Esse da Candeia? Esse daqui é de 23. Olha só, 2023. Ontem, em reunião, também a Laura Lins comentou que fez uma música em 2023 sobre luz também e nunca usou, nunca fez o vídeo, nunca gravou nada e lembrou dessa música. Então, assim, a gente vê né, você sendo convidada, né? Tinha esse livro aí que a gente não sabia, né? Dentro do tema. Então, é assim, vai costurando, né? A espiritualidade vai trabalhando, ela faz o planejamento, ela faz os convites, faz o roteiro, e a gente apenas é assim, aquele instrumento material que ela precisa para realizar, né? A gente é só esses humildes, né? Tarefeiros, realmente, que vai fazer uma pequena parte, a parte mínima, mas com muito amor, né? Com muita alegria e com muita gratidão, porque muito recebemos, né, Jane? Obrigada, viu, pelo seu carinho, pela sua participação, e a gente está esperando você ansiosamente lá em setembro também para dar esse abraço novamente. Chegaremos com toda a alegria carioca também, nesse calor aí nordestino, tem o calor carioca também, gente, vamos juntar tudo. Está acostumada. Tá, jóia, meu amor, obrigada, viu? Fica com Deus. Gente, a gente pode escutar mais uma musiquinha, Raíssa? Pode? Com certeza, Cris. Então vamos lá, vamos animar a live. Vou cantar Imagine, tradução própria. Imaginar que o mundo possa viver em paz. Não há inferno nem céu. Procure acreditar. Somente o firmamento e o homem amar. Pessoas sem fronteiras
apenas Deus de amor e luz. Não é loucura nem sonho. Além de mim há mais alguém. Vamos unir nossas forças para o mundo ser um só. Imaginar que a terra possa ser bem melhor. Plantar fraternidade, colhendo união. Imaginar a fome, dar lugar ao pão. Não é loucura nem sonho. Além de mim há mais alguém. Vamos unir nossas forças para o mundo ser um só. Você colocou a letra, Raíssa? Sim, fiz a tradução, Cris. Que legal, parabéns, viu? Ficou linda. Obrigada. Muito bom, obrigada, querida. Fica aí. Gente, a gente incentiva muito, né? A gente tenta incentivar, pelo menos, as pessoas, os integrantes dos NEPs, que estudam tanto, né? Que a gente pesquisa, se debruça, jovens aprendizes, que possam escrever também. Então, a gente lançou uma campanha, Frases do Evangelho, que foi Mariane capitaneou aí essa campanha, e vocês estão convidados a participar, pode enviar até pelo Instagram mesmo, uma frase de sua autoria sobre o Evangelho. O que é o Evangelho para você? Manda lá uma frase de sua autoria, fala o seu nome, sobrenome, de que NEP você pertence. Se quiser mandar foto, tá? Que a gente põe a foto também. E aí a gente fica divulgando no post, né? Do story ali, do feed do NEP Brasil, mas a gente quer fazer um livreto com essas frases. A gente quer juntar, né? E a gente quer lançar esse livreto. A ideia é o seguinte: se você não tem tempo de ler uma página do Evangelho por dia, uma frase você consegue ler. Então, um livreto que a gente quer chegar a 365 frases do Evangelho. Quem quiser pode mandar 10, como fez nosso Reginaldo. Ele tem facilidade para escrever, né? E são 10 belíssimas, está lá na sequência esperando para serem divulgadas, né? E outra coisa também, teve gente que não está fazendo parte de nenhum NEP, mas que perguntou se poderia participar, queria mandar também bem-vindos, tá certo? Jesus nunca cobrou inscrição, Jesus falava ali na beira do Genezaré, para quem quisesse, ninguém pagava, ninguém era barrado, ninguém tinha que ter nenhum requisito, e o NEP está de portas abertas para todos aqueles que querem também se aproximar mais do nosso Cristo Jesus, tá? Então, nós incentivamos, nós estamos convidando vocês, e nós temos também colegas do NEP que são escritores, como vocês viram, Jane Freire agora, e tem mais um aqui na telinha, Reginaldo, que nos brindou aí com um livro maravilhoso, que vai estar lançando lá no NEP Brasil, vai estar autografando, né? Vai ter sua mesinha lá de escritor,
Isso, olha, Denise, ó. Leio um capítulo por noite. Reginaldo, fala você do seu filho, né? Que aí você fala com mais propriedade. Bom, boa noite a todos, né? É um presente estar aqui. Aqui, acho que esse livro, na verdade, ele é uma coletânea, tá? Dos estudos que nós temos feito nesses 10 anos aqui do nosso NEP. Quero aproveitar, inclusive, para publicamente fazer 2 agradecimentos. O primeiro é o João, porque o João, lá atrás, quando nós tínhamos um grupo que começava a estudar um pouco o Evangelho, através do Felipe, que aqui ele é também aqui da nossa casa, ele entrou em contato com o João, e foi o João quem nos auxiliou, quem nos deu ali a picada dos primeiros passos para a gente entrar nessa floresta de amor, que é o estudo do Evangelho. Então, eu quero aqui publicamente, João, deixar o agradecimento não meu, mas o agradecimento do nosso grupo como um todo. E queria deixar agradecimento também para a Cris, porque a Cris é muito ciumenta, tá, João? Então, deixar agradecimento para ela também. Aqui no livro, o prefácio é da Cris, que faz aqui essa generosidade para conosco, tá? O livro ele chama Conversando com Yeshua, e aqui ele tem, nesse título, exatamente a essência, né, do que a gente quis mostrar. Primeiro, Yeshua é o nome de Jesus em hebraico, poucas pessoas conhecem, mas o NEP me apresentou o nome dele. Os estudos fazem com que a gente vá buscar essas origens, né? Palavra por palavra, isso sem dúvida alguma é de uma bênção infinita. E o Conversando, porque ele é exatamente isso, né? Quer dizer, o livro não tem nenhuma pretensão acadêmica ou até mesmo doutrinária, né? O livro, a inspiração do livro, né, está lá no Salmo 23, né? Quando se diz: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, né? Quer dizer, o óleo ele tem esse sentido, né, de alimentar e também de aromatizar a nossa vida, né? Então, essa coletânea aqui são exatamente esse óleo, né, que Jesus, que é tão bom, que é tão generoso, né, derrama aqui nas nossas cabeças todo dia. E a gente lá tem uma expressão que diz o seguinte, que o Evangelho é mais ou menos como se ele fosse um frasco de perfume maravilhoso, né? Mas esse aroma, que per si já é maravilhoso, ele se revela mesmo na pele, né? É na pele de quem passa esse perfume. Então, a pretensão, né, desse livro é trazer um pouco dessa pele que recebeu, pela generosidade do Cristo, esses seus ensinamentos, né? E o Conversando aqui tem um pouco a ver com isso também, né? Quer dizer, os limites aqui do livro estão exatamente nos limites da nossa experiência, que estamos encaminhada e ainda temos muitas, como diria Kardec, né, muitas imperfeições a serem vencidas. E a grande satisfação nossa com relação a isso, porque eu sei que esse desejo não é um desejo só do nosso NEP lá, esse é um desejo que está com todos nós aqui, é que esse livro, ele é fruto, ele é um cacho singelo dessa videira do Cristo, né? Então, acho que a grande diferença é que esse livro não é meu filho, esse livro é filho do Pai, orientado pelo seu Filho Jesus, mas principalmente orientado pela sabedoria que a gente conseguiu colher do Evangelho através da metodologia do NEP. Se não tivesse acontecido o NEP nas nossas vidas, esse livro não existiria, né? Então, eu acho que ele é um tributo ao esforço de todas as pessoas conhecidas e anônimas que humildemente dedicam ali uma parte do seu tempo para estudar e também para inspirar outras pessoas, como Cris, como João, que fizeram para conosco. Então, acho que essa mensagem, o livro vai estar lá, e vamos juntos, né? Ah, Reginaldo, que alegria você me deu, viu?
Mas, olha, gente, eu fiquei com tanta vergonha de escrever, e aí eu fiquei torcendo para que ele esquecesse, né? Só que aí ele me cobrou. Aí eu, eita, agora eu vou ter que escrever. Aí eu escrevi bem rapidinho, foi. Reginaldo, eu disse, não, eu mando. Aí eu mandei para ele, né? E fiquei muito honrada, muito, demais. E, nossa, é uma contribuição tão humilde que ele fez a gentileza de mandar, ele que fez a gentileza de mandar, né, de fazer o convite, mandar o livro aqui para casa. Eu recebi, fiquei emocionada, abri. Estou lendo o livro, mas não li o prefácio. Não tive coragem ainda. Viu, Reginaldo? Mas eu vou ler, deixa eu tomar coragem. Eu fiquei muito envergonhada. Mas foi um presente, um presentão que eu recebi em 2026. Uma alegria de fato, e uma alegria assim que você traz, que o NEP foi um incentivador. Nossa, essa é a maior alegria de todas, viu? Muito obrigada, e vai ser maravilhoso lá em setembro. A gente vê lá você, né, com o seu livro e compartilhando, né? A Ben falou no Evangelho com Simplicidade aqui, e o Reginaldo traz com a linguagem muito simples, como deve ser o Evangelho, né, até parafraseando o nosso querido César Perry, que sempre nos incentivou muito. Ele tem, inclusive, um livro também, Evangelho com Simplicidade, é mais ou menos esse o nome do título do livro, porque ele trouxe essa observação para nós, de usar a simplicidade de Jesus para falar do Evangelho, né? Então, é isso, gente. Olha só quem chegou, Laurinha Lins, Lucinho Lins, e quem está aí do lado, gente, participantes, eles estão diretamente na organização do NEP Brasil Jovem, também fazem parte do momento musical, assim como Raíssa, que está aqui com a gente, e aí eu queria que eles dessem logo um alô para a gente. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Aí, gostei. Várias mãozinhas. Vários joinhas. Boa noite, gente. E aqui com a gente, né? Para quem não conhece, meu nome é Laura Lins. Eu sou vocalista aqui na nossa queridíssima conjunto Som em Movimento. O meu nome é Lúcio Lins. Eu sou vocalista no Som em Movimento. E, né, como o Cris falou, tem aqui alguém também junto conosco. Meu nome é Paulo, eu sou pianista do grupo. Conseguiram ouvir ele, né, gente? Que ele é mais tímido. Certo. Ele não é vocalista, então ele falou bem tímido, mas eu sei que quando ele colocar os dedos aí no teclado, vai sair luz desse teclado. Obrigada, meninos. Obrigada. Vocês estão lindos aí. E quer já fazer uma musiquinha para esquentar? Ô, gente, simbora. Vocês que dizem. É só chamar, é só chamar. Então, vamos fazer. Bom, deixa eu só colocar aqui, gente. Vocês em tela cheia, né? Pra gente ver que a gente tá distante. É. Vocês estavam pequenininho pra gente. Caso a gente acabe saindo do quadro da câmera, a gente tinha que deixar em tela cheia pra gente ver. Bom, a primeira música que nós vamos trazer para a noite de hoje, ela é intitulada Quem Vai Dizer de Amor, que casa muito bem com o nosso tema, né? A luz do mundo, e não dá para ser luz se não falar. E pensar tudo. Acho que foram eles que gravaram, né? Foram eles, Cris, sim. Laurinha, Lúcio, a gente está travando para a gente. Estão conseguindo ouvir? E sim, agora sim. Vamos fazer o seguinte, enquanto vocês se organizam, de repente troca a internet, alguma coisa, eu vou chamar aqui João para falar do conteúdo do encontro, enquanto vocês verificam aí o link, tá certo? A conexão, tudo bem? E aí, quando o João terminar, a gente traz vocês para cantar, beleza?
Joãozinho. Gente, olha, Reginaldo disse que eu ia ficar com ciúme de João, e João já me disse que eu sou amostrada, e ele não. Ele é quietinho, ele é calado, e eu sou da comunicação. Mas só que quando eu estava no Vira-C esse mês, uma pessoa do NEP de São Paulo chegou para mim e disse assim, ó, meu sonho é conhecer João Alves. Marcos e a esposa dele, aliás, foi no Renovando Consciências, desculpa. E aí eu disse, olha só, João Pães, caladinho, né? Mas, porque... Fala aí, Joãozinho. Joãozinho, o povo que não me conhece perto vai ver o tamanho de Joãozinho lá em São Paulo, mas é o carinho de Cris. É porque você é de Leão. O Leão, ele nasceu para estar na frente mesmo, brilhando. Eu tenho Lua em Leão, né? Quem gostar dos astros aí. Então, eu sou escorpiano, até a Reginaldo falou que eu dei a picada, só que agora eu conheci Jesus, meu veneno é mais docinho. Então, o escorpião às vezes dá umas picadas, chama atenção, é meio brabo, ele está sendo domesticado ainda, mas escorpião tem essa coisa mais reservada e da análise, né? Fazer as análises minuciosas, enfim. Os astros explicam algumas coisinhas do nosso comportamento. Mas vamos lá. A programação, né? A gente vai ter 2 dias assim bem intensos. Vamos só pincelar um pouquinho aqui os pontos assim principais. Cris já falou que a gente vai ter as exposições dos palestrantes, digamos assim, principais, mescladas com a interação das pessoas. Então, a gente quer fazer, de fato, algo mais intimista, um encontro, que as pessoas possam se colocar, possam falar, e a gente faça uma costura, né? Aquela, como Emmanuel fala, da colar de pérolas, a Harizá, que os judeus tinham a tradição de fazer costura sobre um determinado tema, a partir de várias perspectivas. Então, no sábado pela manhã, a gente tem a palestra de abertura com o nosso amigo judeu Jorge Elahá, um judeu espírita, e depois vai ter outro, mas temos aí 2 judeus espíritas com o tema principal, a luz do mundo. A gente vai ter também a Jane fazendo exposição sobre a mulher adúltera, né, a ausência de luz, então um tema sempre envolvendo a temática principal do evento, que é a questão da luz, então uma exposição de uns 40 minutos, depois mais uns 40 minutos, com a interação das pessoas, fazendo perguntas, a gente vai colocar lá um QR Code, vai ter mediadores em cada um desses momentos de exposição, né? Cada palestrante vai ter alguém da comissão de organização do lado para poder receber as perguntas e interagir. Depois a Jane vai ter a Eusa, ainda de manhã, no sábado, fechando a manhã do sábado, falando de quem me segue não andará em trevas. E aí depois do almoço a gente vai ter arte, momentos de arte assim vão permear o evento. E na volta a gente tem Saulo, trazendo Vós Sois a Luz do Mundo, e na tarde ainda do sábado, fechando, a gente vai ter Arthur, falando sobre ser luz no mundo atual, né? Os temas que a gente está aqui propondo, né, para os expositores fazerem as suas abordagens. E no domingo, domingo não, ainda no sábado a gente tem um momento para a noite, né, uma espécie de luau, serenata com Raíssa, aí na hora a gente vai deixar as pessoas mais livres, vai ter mais gente lá que toca violão, que canta, então vai se sentir convidado para a roda, para poder se expressar. Então, como diz Leon Denis, a arte é esse momento sublime, né, que nos eleva até o Criador. A gente tem ciência, filosofia, religião e arte, né, uma espécie de pirâmide. Eu até falava com o pessoal que a gente é mais do que um triângulo de forças, nós somos uma pirâmide. A gente tem 4 faces, tem ciência, filosofia, religião e tem a arte também. Então, o espiritismo mais integral que engloba as várias faces de expressão do ser humano, no conhecimento, na arte, na sensibilidade e na conexão com o Criador pela espiritualidade, pela religião, enfim. Então, sábado à noite vai ser bem especial. No domingo de manhã, a gente volta a ter as exposições com as participações das pessoas, começando com a querida amiga nossa católica, né, irmã Aida Pinheiro, falando sobre a parábola da candeia sobre o alqueire. E depois tem o segundo judeu espírita Álvaro Mordecai, falando sobre os médiuns, né? Luzes da luz, os médiuns de Jesus. Álvaro tem uma trajetória assim, de experiência mesmo com mediunidade, ele tem a vivência, né? No dia a dia dele de contato com o mundo espiritual de forma mais ostensiva, então um tema muito bom para ele falar. E aí, fechando, vai ser um grande encontro assim, do NEP Jovem com o NEP dos adultos. A gente vai ter Vitor Hugo trazendo o tema Brilha a Vossa Luz Diante dos Homens. Então vai ser um grande finale que ele falou, mas assim, tem mais coisas que eu não sei, né? A programação do NEP Jovem está lá, eles estão fazendo surpresa para a gente também, mas vai ser um grande finale, assim, juntando os 2 públicos,
e o Vitor Hugo Menino trazendo Brilhe a Vossa Luz Diante dos Homens. Então, assim, panorama geral, né, para a gente também deixar umas coisas de surpresa, né, Cris? São esses os temas que a gente vai poder partilhar, sempre no espírito do NEP, analisando minuciosamente as passagens, vendo as palavrinhas, o significado de cada um, o contexto, e a construção do conhecimento a partir do espírito da letra, né? Retirar o espírito da letra que traz a vivência evangélica. Então, é isso. Corram, façam suas inscrições. A gente falou no comecinho, já está passando dos 50%. Então, quem quiser garantir esse local privilegiado para estar presencialmente tem que garantir a sua vaga e estar conosco lá em São Paulo. É isso, muito bom. Câmbio. O famoso câmbio de João. Ô, João, uma coisa, uma curiosidade, né? Quando a gente começou, na realidade, desde o ano passado, né, já em dezembro, a gente começou a desenhar, né, o encontro, a pensar no tema, né? E a gente teve a grata surpresa de observar que esse tema não estava sendo trabalhado apenas por nós, pelo NEP Brasil, mas tinha irmãos de outras denominações religiosas, né, outras tradições, trabalhando em torno desse tema luz, né? E a gente observa que isso é uma coisa recorrente, né, João? É muito comum acontecer isso. Você quer comentar sobre isso, né? É porque, assim, a gente percebeu essa sincronicidade, né? Eu estou relendo algumas obras que falam sobre transição planetária, alguns insights estão chegando para a gente falar lá no evento também. A gente sabe que a gente está na nova era já, né? Há certos marcos em relação a isso. Divaldo escreveu um livro em 2010 sobre transição planetária. Alguns cálculos de pessoas mais ligadas a essa parte matemática do universo, que desenha assim, a evolução da Terra por eras, né? Falam que em torno de 2010, 2012, os maias falaram disso também, a gente já começou. Então, a gente já, como o Divaldo escreveu, está no amanhecer da nova era. E muita sincronicidade acontece, a gente tem que estar atento para perceber isso. E Jesus, a gente sabe, trabalha por todos os seres da Terra, né? Jesus não é só o Espírito de verdade, o guia para os espíritas. Então, o Consolador Prometido não é só o espiritismo de Allan Kardec. O Consolador Prometido é o conjunto dos espíritos superiores trabalham com Cristo, derramando as bênçãos da revelação espiritual sobre todos. Então, não é privilégio nosso do espiritismo receber as luzes desse Consolador que vem na nova era, né? Digamos, a segunda vinda do Cristo, como Kardec vai escrever na Gênese, que para nós é essa vinda espiritual, né? Ele presidindo a vinda do Consolador do século XIX, é a segunda vinda dele na nossa consciência e no nosso coração. Então, ele se derrama para todo mundo. Não é só para o espírita, é para todo mundo. Então, os evangélicos vão ter intuições, os católicos vão ter intuições, os judeus vão ter intuições. Então, quem estiver sintonizado no bem vai captar essas revelações. Então, o nosso encontro, ele se soma ao esforço de mais outros grupos que vibram na dimensão do Cristo para a regeneração de si mesmos e, por consequência, da humanidade, né? A gente regenera o nosso coração e a humanidade. Então, é um evento a mais, né? Eu lembro de uma fala de nosso conterrâneo aqui da Paraíba, que é o Rossandro Klinger, que, ele falando em diálogo interreligioso, né, que é um dos princípios do NEP, ele dizia assim, quando começava com protestantes e com católicos: olha, nós somos de partidos diferentes, mas da base do governo. Isso é muito interessante. Você fala que o Rossandro, eu gravei e repito. Nós, cristãos espíritas, cristãos católicos romanos, cristãos protestantes, cristãos católicos ortodoxos, enfim, seja o que for, o Brasil é multicultural, né? Nas religiões e nas formas de expressão do cristianismo também, tem muita corrente cristã egípcia aqui, libanesa, muitas correntes cristãs no nosso país, isso é muito bom. Nós somos de partidos diferentes, mas é da base do governo daquele que é o rei solar da Terra, né? Ele é o nosso governador, ele é o nosso monarca, com seus assessores, primeiros ministros, o Chico revelou coisas assim, mas quem governa é o monarca da Terra desde o começo, há cerca de 5 bilhões de anos, é o Cristo Jesus. Então, é natural que os movimentos cristãos tenham, assim, essa sincronicidade na abordagem dos assuntos, porque a inspiração vem da mesma fonte que é Jesus, né? Então, não são coincidências, são sincronicidades, e quem tiver olhos de ver vai perceber, porque cada vez mais que a gente entra no terceiro milênio, mais as coisas ficam evidentes do ponto de vista da espiritualidade. Se a gente tiver sensibilidade e percepção aguçada, a gente vai entender essas conexões, né, de seres chaves que estão reencarnando, pessoas que estão vindo, inclusive de outras regiões do universo, como o livro Transição Planetária fala, né, o Manuel Filomeno Miranda revela isso, seres de outras regiões do universo vêm para cá para construir a nova geração.
E a gente tem que ter sintonia para acompanhar esse momento luminoso da Terra e continuar aqui, né? E não ser exilado, e não começar tudo de novo, no mundo primitivo, que não tem ar-condicionado, não tem Wi-Fi, não tem nada. Você vai pegar a pedrinha assim, ó, vai fazer fogo. Então, assim, vamos ficar na vibração daqui, né, para a gente não ser os novos capelinos, pelo amor de Deus. Vamos ficar aqui na Terra. E quem for missionário aqui, deve ter uns escondidos por aí, volta lá para sua região celeste, deu a contribuição e ajudou o Cristo, né? Então é isso. É isso, muito bem, Joãozinho. Eu acho tão engraçado quando a gente fala assim dos missionários, aí as pessoas ficam, onde será que Emmanuel reencarnou? Onde é que está Gândia? Gente, vamos pensar que missionários não são como a gente, né? Eu vou trazer para mim, né? Que João falou que era mostrado. Eu sou mostrada, eu não sou missionária. Senão eu estaria caladinha, porque a gente vê uma Alcione, uma missionária. Então, a gente tem missionário, sim, a gente tem espírito de luz, sim, aqui, mas não está, né, nos holofotes, né, porque o mundo está dando atenção a outro tipo de interesses, mas eles estão, né? Sustentando na vibração, né? Eles sustentam na vibração e muitas vezes, como Kardec disse, ficam em segredo. E como são adivinhados, são os outros que adivinham, né? Não tem uma autoproclamação, eu sou o profeta tal, eu sou... Já perdeu já a credibilidade, porque eles não se autoproclamam assim, né? Isso. Pelo contrário, eles têm dúvida, né? Eles não se reconhecem. Né? Como foi perguntado a João, não sabe? E isso é muito, muito interessante, porque é a humildade, né? Então, são reconhecidos, inclusive, depois, às vezes pós-morte, né? Que são identificados, né? Maravilha, João. Quer falar mais alguma coisa? Dar algum recado a mais? Não, só convidar as pessoas novamente, né, para o evento, venham participar, se preparem, leiam obras sobre isso. A gente está fazendo as lives, né, Cris, em preparação, as 7 lives, já fizemos algumas, e todas elas têm esse tema da luz também, porque para a gente criar já uma psicosfera, criar uma egrégora de pensamento em torno do tema da luz, e quando chegarmos lá, ser uma culminância, né? Nos momentos de participação das pessoas, se a gente estiver lendo sobre o assunto, quando a gente lançar a programação, eu vou ler sobre a parábola da candeia, eu vou ler sobre brilha a vossa luz, então quando eu chegar lá, eu vou apontar meu celular para o QR Code e vou fazer uma perguntinha que eu preparei já de casa, né? Para não esperar na hora lá a surpresa. Então, é uma culminância, o evento ele é uma culminância de uma preparação aí de meses, a gente já estando dentro de nós essa luz, né? É isso. Perfeito, bem lembrado, já estava esquecido. Final de maio agora, gente, dia 31 de maio, tem mais uma live, é sempre o último domingo do mês, e eu acho que agora Maia, tia Conceição, que não conseguiu ficar aqui na live, né, por instabilidade na internet, e Xaxá, nosso querido Xaxá. Mas eu quero, sabe fazer o quê, João, também, e vou trazer já aqui Denise para a telinha, para ela falar um pouquinho do que a gente vai... Denise, olha só quanta gente legal aqui que esteve, o professor Xavier, que esteve com a gente em Brasília, Aldo, né, o N do Regeneração, quem mais? Fábio do NEP aqui de Recife também, estiveram com a gente lá, né, em 2024, NEP Alcione vai em peso, né, Livane, a mãe dos meninos aí, os meninos estão apostos, né, também cumprimentando a gente. Olha, muita gente legal, viu? Rita, né, que vai ter a participação, sua charada, Denise aqui também. Então, Medina, sejam todos muito bem-vindos, obrigada, né, por estar aqui com a gente. É uma alegria muito, muito grande mesmo. Dia 31, né, professor Xavier? Professor Xavier é atento. Ok. Denise, sem dizer exatamente, né? Não vai contar aí o que a gente vai fazer, não. Mas a gente está preparando um monte de mimos, né? Umas experienciazinhas, é uma novidade, né? Fala aí um pouquinho. Então, pessoal, nós estamos pensando, né, de que forma é que a gente ainda pode acolher ainda melhor, né, a todos, com alguma lembrança, com algum brinde, com algum mimo. Então, a gente está assim, é o que eu falo, o evento é bonito de se ver quando ele já está montado, mas ele é um evento formado de muitas mãos, de muitas pessoas nos bastidores, muitas pessoas atuando, dando notícias, dando ideias, e com certeza, assim como teve em Brasília, haverá mimos, haverá brindes, haverá
muitas formatações, para que todos nós possamos sair de lá de uma forma assim de inesquecível, de não vai ter nenhum momento que não vai ficar gravado em nossas memórias a importância da gente ter ido lá e ter participado de todo o evento, de toda a diversão. É uma diversão que nos une, é uma diversão, né, que cada um com a sua luz, fazendo uma grande luz nesse evento, para que a gente possa, entendeu? Depois disso, continuar semeando a luz nos outros corações de onde a gente veio, das nossas origens. É isso que a gente quer. Então, cada evento reforça esses nossos laços, isso reforça a nossa luz, aumenta o nosso brilho, para que a gente possa continuar nesse trabalho tão bonito que é essa mensagem de Jesus sendo semeada, não é mesmo? Então, estamos aqui, eu e Cris, com 1000 ideias para alegrar ainda mais o evento e deixá-lo ainda mais inesquecível, pessoal. Então, vamos, é importante que se inscrevam, é importante a presença, momentos importantes para as nossas vidas, para os nossos corações. Obrigada pela presença. Obrigada, Denise. A gente fica pensando em cada detalhe, em todas as maneiras de fazer um carinho, um mimo, de abraçar, de levar uma lembrancinha. E olha, tem uma não é novidade, porque nós fizemos também em 2024, né? Mas uma última informação agora, de última hora, é o seguinte, já me perguntaram lá no Instagram também, se não vai ter essa camisa maravilhosa, linda, que teve em 2024, que foi dada de presente, um doador maravilhoso, que não posso dizer o nome, e vai sim, vai ter camisa. Agora, a gente não tem a arte ainda, não começou né, ele mesmo é que faz a arte, a pessoa que produz, que fabrica, então ele não fez a arte ainda, a gente não sabe a quantidade exata, mas a gente consegue atender muita gente. E como é que a gente presenteia a camisa? Por ordem de inscrição. Então, quem for se inscrevendo, correndo, vai ganhar a camisa, tá certo? Em breve, quando a gente puder, tiver mais detalhes, aí a gente diz, olha, foram 200, 300, 400 camisas, e aí a gente confirma, tá? A gente vai torcer, vai fazer o esforço para que todo mundo ganhe a sua. Mas é uma doação, então serão os primeiros, e esse número a gente diz mais na frente quando a gente souber. Ok, gente? Mas esses primeiros aí, ó, com certeza já garantiram, viu? Gente, chegamos ao final de nossa live de lançamento do 4º encontro NEP Brasil e NEP Brasil Jovem à Luz do Mundo. Inscrições abertas. Entrem nas redes sociais, acompanhem as lives, né? Fiquem atentos. A gente vai mandar muitos recadinhos, vai combinar muitas coisas. É uma alegria. Nós estamos aqui em festa espiritual, agradecendo a Jesus, porque tudo, né, toda a glória ao Pai, tudo vem dele, esse planejamento, esses corações que foram se juntando para que a gente pudesse materializar, né, esse sonho, além do NEP agora, o NEP Jovem, o NEP Brasil Jovem, ok? Olha aí, Laurinha vibrando, comemorando, ela faz parte disso, né? Tem outra jovem aqui, Raíssa, e é um sonho realizado, e a gente é muito grato por isso. Então, no fechamento da nossa live, hoje, vai ser com Sonho em Movimento, direto de Aracaju, do NEP Jovem Brasil, né? Fiquem à vontade, meninos, a live agora é de vocês, e a gente vai ficar aqui só curtindo. Antes, eu vou só perguntar se Reginaldo, Raíssa, Denise, Johnny, se querem fazer querem dar alguma mensagem final, alguma consideração, algum recado para a gente escutar os meninos. Não, João não. Queremos ouvir música. Então tá bom, então vamos lá. Música. Vamos de Sonho em Movimento. Beijo, gente.
Obrigada, a gente vai ficar aqui curtindo com vocês que estão aqui conosco na live. Até esse momento, a live não baixou o número de participantes, o pessoal que está acompanhando, né, professor Xavier? Muito obrigada e nos encontramos em breve, se Deus quiser. Bom, gente, novamente é um prazer estar aqui com vocês. Como foi dito aqui em vários momentos, não se esquece de inscrever-se, tá? No nosso quarto encontro. Leva seu filho também, a partir dos 13 anos, até em torno dos 28 anos, para o nosso primeiro encontro do NEP Brasil Jovem, né, Cris? Simultaneamente. Então, vai ser, assim, sensacional. Como as meninas... Eu não vou dar spoiler, não. Achei que Denise ia dar pelo menos um spoiler do que ela poderia ganhar, que os homens gostam de spoiler. Mas aí ela foi contida. Aí eu também não vou dar spoiler, não. Né, Lúcia? Eu não fui autorizada. Mas, assim, para quem não conhece, eu e Lúcio, né, nós fazemos parte do NEP Jovem Renovando Consciências, que é virtualmente aqui no YouTube, no canal do Renovando Consciências. Então, se vocês quiserem conhecer, levar também aí os jovens, falamos muito sobre as parábolas. Tá um estudo aprofundado, bem interessante sobre as parábolas. Exato. E aí, a nossa primeira música para a noite de hoje, como eu estava dizendo, né, antes aí da minha internet me sabotar. Antes da tecnologia largar a nossa mão. Foi. Nós vamos cantar a música Quem Vai Dizer de Amor, do grupo B. Então, bora lá. Penso agora no que será de tudo, de todos nós. E embora ou me deixa levar quem vai, mas quem vai ficar? Em meio a tantas guerras, eras de amor, quem vai dizer de amor? E no mundo onde tanta coisa carece em valor, quem vai dizer de amor? Como pode que sejamos nós os primeiros a não apenas ouvir, mas agir, a ser amor. Quando eu olhei pro sol e cheguei do lado, eu tentei gritar, mas fiquei calado e não vou perder a minha chance agora. Hoje é muito fácil de entender que nada é por acaso. Sei que existe o bem, sei o que é errado. E se eu não disser, que vai dizer de amor? Quando eu olhei o sol e cheguei no lado, eu tentei gritar, mas fiquei calado e não vou perder a minha chance agora. Hoje é muito fácil de entender que nada é por acaso. Sei que existe bem, sei o que é errado. E se eu não disser, que vai dizer de amor, 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 de amor.
Aí temos aqui, ó, em plateia aqui, o pessoal do Humberto de Campos, gente, que a gente finalizou, né, a palestra da instituição e já ficamos por aqui. Aí tem ali... Saindo de uma tarefa e entrando na outra. Exatamente. E aí nós vamos, então... Tudo certo? Nós vamos, então, né, para a nossa música de agora, que ela é intitulada Amor de Maria, do nosso queridíssimo Ed Moreno. Então, vamos lá. Mãe do céu e da terra, de amor contagiante, cuida da minha alma neste caminho errante. Em seu manto, me inspira a ser a do bem, enche minha vida de alegria, com todo o amor que o Cristo tem. Bendita sois vós entre nós, neste mundo de ilusão. Une os povos da terra, decreta todos irmãos. Mãe de criança forte, me põe seu abraço de luz, faz de mim teu filho, como se fosse uma cruz, liberta-me. Liberta-te toda dor, me transforma em ser de luz. Quero viver do seu amor. Liberta-me, liberta. Liberta a minha fé.
Meninos, que maravilha! A gente sempre traz a mãe de Jesus para o encontro. Normalmente, no início, a gente já faz esse agradecimento por ela ter trazido, né, o nosso Mestre Jesus em seu ventre, ter dado à luz. E é a primeira canção, quando a gente abre, é Ave Maria, realmente. Então, gratidão por ter lembrado de Nossa Senhora. A gente que fica muito feliz, a gente sempre gosta de trazer essa música, né, justamente porque não dá para falar sobre amor, sobre o Cristo, sem lembrar, como você bem disse, da nossa querida mãe, como ele mesmo entrega para todos nós, da humanidade, como mãe também. Então, é maravilhoso. Querida, a gente quer saber se dá tempo da saideira, né? Uma música final até de oração. Sim, muito bem, saideira. Vamos sim, obrigada. Nós separamos a música que todos vão poder cantar, da onde quer que estejam, que é a música Oração de São Francisco, para a gente realizar também como uma prece final do nosso encontro de hoje. Tudo certo, então, gente? Vocês estão aí, né, comigo. Ó, eu gostei. João fez essa delícia também. Gostei. Ó, Foi o primeiro, ele está animado, ele está animado. aí se abriu um sorrisão, eu gostei. Foi. Então, vamos para a oração de São Francisco. Mestre
Assim seja. Obrigada, gente. Só gratidão. Noite linda, maravilhosa. Viu? Missão cumprida. Obrigada pela presença de todos, contribuição de todos aqui, pessoal do chat. Vamos em frente, né? Vamos lá, rumo a setembro, todos juntos, né? Cada um, eu tenho, quando eu respondo as mensagens das pessoas, eu finalizo assim: sua presença será luz. Beijo, até lá. Beijo. Tchau, gente. Beijo, até a primavera. A primavera vai chegando aí. Beijos e beijos. Até lá, turma. Tchau. Cheiro, cheiro, gente. Tchau. Parabéns, parabéns a todos. Parabéns. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.